A história começa com a apresentação de duas pessoas. A moça fala, ele é o guia Shen, que te dará ajuda na sua adaptação na Zona 5. Shen fala, é um prazer contar com seu apoio. E a moça fala, e ele é o expert John Hill. Não precisa lhe apresentar de novo, certo? Hill fala, prazer em conhecê-lo, guia Shen. Hill, em seus pensamentos, fica reclamando. Ah, o que é isso? Meu guia é um homem? Shen começa a falar, a estrutura do lugar é quase a mesma do edifício da sede, vai se acostumar em breve. Além disso, a nossa taxa de compatibilidade foi muito alta, com 86%. Estes são o melhor em níveis de compatibilidade entre índices que já tivemos, Sr. Hill. Se for apto também, no campo podemos subir de nível. Hill fala, estou ansioso para trabalhar com você. Mas em sua mente ele diz, é chato que tenha me transferido de maneira injusta, como se não fosse bastante colocar um guia homem. Na verdade não, se eu consigo pegar as mãos do meu guia, também posso beijá-lo e ter sexo com ele. Que porra, todo mundo faz igual e eu sou o único que levou a merda da culpa. Então por que me combinaram um homem guia? Isso é muito raro. Talvez seja de propósito para reduzir meu rendimento na sede. Shen fala, espere. Ryu se vira e Shen fala, é uma honra para mim poder trabalhar com você. Escutei de todos sobre as suas conquistas. Ryu fala, é verdade. Também nos reuniremos com frequência, então se sinta confortável o suficiente. Depois de tudo, sou mais jovem que você. Quando eles se tocam as mãos, uma energia é transferida. Ryu em sua mente fala, isso é impressionante. De repente eu me senti tão bem. Shen fala, obrigado, mas prefiro seguir falando formalmente, já que a posição do Ryu é mais alta que a minha. Ryu fala, bem, se você prefere assim, é a primeira vez que eu tenho um índice de compatibilidade tão alto. Estou ansioso pelo momento em que me guiará. Desculpe, talvez tivesse preferido expert mulher e não um homem. Eu acho que a ideia de ter um guia desde que tenha que abraçar um homem é repugnante, certo? Shen apenas fica em silêncio e Ryu continua, mas parece que o guia Shen não é esse tipo de pessoa. Deve ter trabalhado com muito experts homens. Shen fala, eu nunca me importo com o gênero, só faço o meu trabalho. Ryu fala, oi, assim parece ser muito direto. Ryu começa a pensar, parece uma pessoa bastante séria. Não acho que seja muito popular. É uma pena, com o rosto assim. Eu não costumo pensar nesse tipo de coisas. Trabalhei duro no setor 5 e também tive um ótimo rendimento. Isso era o que eu pensei. Passa-se algumas horas. Ryu acaba vendo uma cena inusitada. Shen se beijando com outro expert. Ryu ficou observando surpreso. Shen fala, espere, não estamos mais trabalhando. Senhor expert, seu processo de guia está finalizado. Espere, pare. Shen acaba dando um golpe no homem. E Shen fala, por acaso você está surtando? E o homem fala que a Shen tem estado tão excitada esses dias. Tenho feito sobretudo para pôr em prática quando esse tipo de situação acontece. Shen se vira e não vê ninguém. Ryu está em seu quarto, sentado. Ele começa a pensar. Se alguém descumprir as normas e fazer isso com o guia, agora vejo qual era a razão de não importar com o gênero. Ryu se lembra de mais cedo, daquela situação do ter dito, eu acho que a ideia de ter um guia desde que tenha que abraçar um homem é repugnante, certo? E ele lembrando que o Shen não falou nada. Ryu em sua mente fala, parece que me equivoquei. Em seguida fala, então esses são seus gostos. De repente Ryu acorda dessa paranoia e escuta toque-toque na porta. E é Shen falando, sou eu que é Shen. Ryu fala, sim, entre por favor. Shen fala, eu escutei que te deram uma missão exclusiva para sair sozinho. Eu acho que tudo sairá bem se você for nas melhores condições possíveis. Vou iniciar, meu guia. Shen toca na mão de Ryu e a mão começa a brilhar. E Ryu começa a soar e começa a pensar, isso é assustador. Ryu começa a pensar como ele consegue fazer aquelas expressões quando está sendo beijado. É assim a forma que faz o guia quando o expert se encontra em apuros? O que fará comigo quando a situação for urgente? Se vamos passar de uns beijos, será muito mais eficiente a guia? Por um momento tudo fica em silêncio. E aí, Ryu começa a sorrir. O que diabo eu estou pensando? No outro dia, Ryu vai para uma missão. O lugar está todo destruído em escombros. Ryu sai dos escombros e fala, por pouco eu fui enterrado com aquela merda de criaturas. Eu devo me concentrar mais. Merda, tem pó na minha roupa toda. Esses dias tenho tido mais tempo livre, por isso eu tenho tido mais pensamentos.
sobre tudo que eu tenho pensado frequentemente no guia Shin. É verdade que eu tinha muita curiosidade por saber como eu trocaria essa expressão tão séria. O problema é que devido a isso eu tenho estado desconcentrado e tendo sonhos estranhos. Como eu posso imaginar algo assim com um homem? Nem sou gay, preciso voltar imediatamente para obter uma guia. Uma boa guia. Tudo está silencioso. Até eu pensar, me pergunto quanto experts estarão no cargo do guia Shin. Enquanto ele pensa nisso, ele acaba sendo atacado por uma criatura pelas costas. Mais tarde naquele dia, Shin entra no quarto, meio desesperado. Ryo fala sim. Ambos se olham com uma cara meio estranha. Ryo fala, aconteceu algo, gente? Shin fala, ah não, eu escutei que você estava ferido, então eu vim correndo o mais rápido que pude. E Ryo fala, Ryo fala, eu sou um expert. Rank S, me recupero rápido com uma boa alimentação e repouso. Veio até aqui pra fazer a guia, certo? Ryo fala, por favor, pegue uma cadeira e sente-se. Fica um momento silencioso entre eles. Ryo sente uma dor de leve. Shin pensa consigo mesmo, vai fazer isso tão de repente ainda que ele está ferido, mas eu ainda não me preparei mentalmente. E Shin fala, me dê sua mão. Shin segura a mão de Ryo e começa a brilhar. Ryo começa a pensar, hoje também só daremos as mãos, não devo ficar nervoso. Ryo percebe, os seus lábios estão feridos. Ryo fala, guia Shin? E o Shin fala sim. Ryo fala, eu estou muito doente. Poderia fazer um guia com beijo? Shin fala, o quê? Ryo fala, eu te vi fazendo o guia com beijo no outro dia. Não tenho objeções se o meu guia também for com beijo, ok? Shin fala, mas você não havia dito que se incomodaria, já que o expert tinha falado que preferia ter uma mulher como guia. Ryo fala, não, realmente não me encontro em um bom estado. E eu acho que um beijo será mais eficiente que só darmos as mãos. Ou você é um guia exclusivo para algum expert? Ryo fala na mente, por favor, diga que sim. Diga que podemos nos beijar. Enquanto Shin ficou olhando para ele fixamente. Shin se encosta na cama e fala, não é bem assim, não importa quem seja meu trabalho, é fazer a guia. Shin começa a beijá-lo. Ryo começa a sentir calafrios. Ryo fala, meu. E aí ele fala, Ryo fala, só isso, por favor. De novo, isso está longe de ser o suficiente. Shin fala, o quê? Não é o suficiente? Já nem se parece cansado agora? Ryo fala, me mandaram em uma missão sozinho hoje. Consegui completá-la rapidamente, mesmo enquanto estava ferido. Por que não quer continuar fazendo a guia? Não fará seu trabalho corretamente? Está bem, se não quer, não te obrigarei. De qualquer forma, estou acostumado que me deixe só. Shin fala, tudo bem, tudo bem. Entendo, farei então. Feche os olhos. Ryo fala, como eu pensei, isso não me desagrada. Shin acha estranho por um momento e Ryo começa a beijá-los de língua. Shin fala, espera. E aí o Ryo coloca ele no colo. Ryo começa a tocar a costa de Shin e fala em seguida, realmente isso não foi um erro. Ryo fala, essa é a primeira vez que eu fico tão duro com beijos de um guia. Ryo questiona Shin, o que deveríamos fazer agora? Me diga. Shin fala, por que você está perguntando pra mim? Resolva isso sozinho. Ryo fala, isso não é justo, você só me trata assim. Ryo ainda complementa, por que você não quer fazer sexo comigo? Essa é a primeira vez que me sinto tão bem. Eu acho que será melhor se pudermos fazer mais que só um beijo. Ryo fala, embora seja o guia, não me importa se é homem, é a primeira vez que eu me sinto no nível de condição física bem alto. Shin fala, não me importa tão quão alta seja sua posição como expert. Porém, eu me preocupo que o expert, Ryo, é muito jovem ainda. Ryo começa a rir da cara de Shin e fala, não estou falando de sair, o que tem a ver com a idade entre um expert e um guia? Shin fica em silêncio e depois fala, ok, então faremos. Shin fala, assim que completarmos a guia, iremos parar. Foi claro? Vocês sabem muito bem o que vai acontecer a partir daqui. Eles começam a fazer e aí o Ryo fala, porra, está me deixando louco. Ryo começa a falar, desse jeito. Ele se sente tão ofegante e percebe que tem algo brilhando novamente. E ele fala, Shin, o que está acontecendo? Eles acabam lambuzando o crachá de Shin. Você sabe muito bem o que é. Enquanto Shin suspira e chora. E eu fica meio, o que tá acontecendo, né? E aí ele acaba deslizando a mão na de Shin. Shin não parava de soluçar. Ryo fala, sou eu que deveria receber a guia, porque estou ferido. O que tá acontecendo? Está tudo bem? Está cansado? Shin fica envergonhado em silêncio. Ryo fala, hein? Ryo fala, por que ele é tão lindo? Ryo fala, sabe, quanto mais eu te toco, mais incrível você se sente. Ryo
Ryu tenta fazer novamente com Shin, mas Shin fala, espere. Shin fala, você quer colocar de novo? Nessa posição, não. Ryu fala, o que tem de mal? Shin fala, eu acho que eu poderia aproveitar ao ver um corpo de homem assim. Ryu fala, é divertido. E talvez eu goste de homens. E graças a você eu descobri. Shin fala, não diga essas coisas. Vocês sabem o que eles fazem? A partir daqui, daí. Shin começa a pensar, essa é a segunda vez. E ele fala, pare com isso agora mesmo. Ryu fala, e já quer terminar assim? Shin fala, espera Ryu, já foi o suficiente para completar sua guia. Ryu fala, eu nem sequer gostei. Shin fala, é muito doloroso pra mim, porque não me preparei adequadamente. Creio que já realmente seja o suficiente. Ryu faz um sorriso e fala, é verdade, não fizemos adequadamente. Shin dá um suspiro de alívio. Shin acaba dormindo de tanto cansaço. Passa-se para o outro dia. Eles estão deitadinhos e eles são acordados pelo despertador. Shin se levanta. Shin começa a pensar sobre o dia que ele conheceu Ryu, né? Quando eles se apresentaram pela primeira vez. E ele se questiona como isso aconteceu. E ele se questiona, por acaso ele não se importa que eu seja mais velho que ele? Isso será muito divertido. Fim da história.